Pessoal, se tem um vídeo que você precisa assistir, é esse vídeo aqui. Olha só, Moraes, Lewandowski, Flávio Dino são detonados. Inacreditável o que o senador revelou. E como ele teve coragem de dizer as coisas que eu vou trazer para vocês aqui. É um vídeo imperdível e que você precisa assistir. Fique comigo até o final. Esmaga o dedo no like, assim você continua ajudando a gente a levar esse conteúdo para frente. Deixe aqui os seus comentários. Eu vou trazer a informação. Eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião. Como ele teve coragem de soltar a voz e o STF vai se posicionar? Vou trazer para vocês aqui. Esmaga o dedo no like, comente. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Aqui tem um botão para você se inscrever no canal. E ativa o sininho. Pelo menos uns 10 mil likes, ok? 10 mil joinha. Eu vou começar com ele, gente. Eu não acreditei quando eu ouvi o deputado falando, o senador, na verdade, né? O senador, muito querido, por sinal, trazendo essa informação. Eu vou trazer ele aqui para vocês aqui agora. Olha isso, gente. Estão vivendo dias em que o ministro da Justiça, aliás, esse hoje que eu acabei de citar, o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, dizia que nós precisamos humanizar os pequenos crimes. Mais do que é necessário, senador Pacheco, hoje é a segurança privada. Nós não temos efetivo. Então é o seguinte, pequenos crimes é o quê? É o sujeito que roubou uma televisão dentro da sua casa, você está pagando em 10 vezes, 20 vezes, ele levou um crime pequeno. Você não pode nem reclamar. A polícia não tem efetivo para ir buscar. A segurança privada hoje faz-se mais que necessário. Onde creches não tem segurança, não é efetivo de polícia. Nenhum governador, quase todos, tem a disposição de Jorginho, lá em Santa Catarina, de recrutar os aposentados da polícia. E hoje, quem tem filhos na escola, não estou falando de rico nem classe média, não. Todo e qualquer cidadão hoje tem uma lojinha, ele depende da segurança privada. E eu quero aqui hipotecar o meu apoio, o meu voto, porque vivo num país onde há um desmando, onde quem manda é o Comando Vermelho. Vive num país onde o PCC faz parte do sistema que governa o país, do espectro que governa o país. O PCC e o PCC é o crime organizado. Comando Vermelho, que são cortejados pelo ministro. Um país onde a segurança pública não existe. Veja, nós nunca vimos alguém fugir de presídio de segurança máxima. Há quantos anos Fernandinho Beiramar está preso? Há quantos anos Marcola está preso? Mas só foi assumir o ministro que, nesse lugar aí onde está o senador Pacheco, chamado Lewandowski, rasgou a Constituição, cuspiu na cara dos senadores, cortou o meu microfone, quem estava falando era eu, para poder dar direitos políticos a Dilma. Quando se cospe na Constituição, o cidadão brasileiro não tem o hino de segurança. Quem sabe nós não necessitássemos da segurança privada, se as autoridades desse país, realmente justiça fosse justiça, democracia fosse democracia, mas hoje falar em democracia, você é antidemocrático. E agora está um zum aí sobre o ministro Alexandre de Moraes ter usado o TSE para investigar bolsonaristas. Está nos jornais. E aí eu pergunto, esse homem não vai ser convocado nem para se explicar? Porque se dos três poderes, senhores que me ouvem, o Brasil que me ouvem, dos três poderes existentes na nação, o que mais tem poder é o Senado. Por quê? Esse homem não é convocado nem para dizer se errou, se acertou, se isso foi uma bobagem e não foi ele. Vai culpar alguém ou não, como Lula, né? Alguém que já morreu, para assumir. Ou nós vamos impeachment ele? É a pergunta que eu faço. É a pergunta que eu faço. Mas uma Suprema Corte,
Quando você anda na rua, eu não tenho andado em função da minha cirurgia, mas vejo nas redes sociais como essa casa é cobrada, como o Senado é cobrado por ser omisso. Omisso. Eu gostaria de dizer, senador Laércio, que eu vou voltar a falar hoje ainda, mas só para dizer àqueles que fazem a segurança privada nesse país, que necessário se faz mais que nunca, senadora Damares, senador Flávio Bolsonaro, a presença da segurança privada para aqueles que podem e os prefeitos possam lançar mão disso além da guarda municipal, pelo menos para fazer a guarda das nossas crianças. Nós estamos vivendo calamidade pública na segurança, onde o bandido é coroado e glamorizado e o cidadão abandonado. Obrigado pelo seu relatório e certamente votarei a favor. Que isso, gente. E o que dizer dessa situação que eu vou trazer para vocês aqui, daquela tal data que foi mencionada aí pelo ministro, né, sobre a questão da prisão do Bolsonaro, já teria uma data. Vamos ouvir agora o que diz a Cristina Grêmio sobre esse tema. Olha isso, gente. Muito bem-vinda, bom dia, que prazer falar contigo mais uma vez. Tudo bem, Leonardo? Prazer falar com vocês também. Estamos encerrando o ano, né? Vamos lá, vamos ao vivo. Pois é, o último programa do ano, Cris, e que bom tê-la por aqui conosco na programação da Auriverde. Cris, agora há pouco eu estava falando com os nossos comentaristas aqui da primeira hora do nosso jornal, né? E falando um pouquinho sobre a posse de Donald Trump. Nosso presidente Bolsonaro também fez uma fala na semana passada aqui na programação da Auriverde, falando sobre a expectativa da posse, né, de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Eu gostaria de ouvi-la, sua análise sobre essa posse e qual a expectativa que o Brasil pode ter diante da posse do Trump lá nos Estados Unidos. Olha, eu acho que quem preza pela democracia está muito ansioso pelo restabelecimento da nossa aqui no Brasil. A gente, obviamente, que vê algum alento na posse de Trump, porque o Brasil tem relações diplomáticas e comerciais fortíssimas e históricas com os Estados Unidos que vinham sendo comandadas pela esquerda americana, pela esquerda brasileira. A gente continua aqui sob o comando do PT, mas vendo os Estados Unidos tendo uma retomada dos valores democráticos lá, aqueles que a gente respeita, né? Respeito às leis, transparência das eleições, porque o que aconteceu lá aconteceu aqui também, né? Para o bom e para o mal, para o lado bom e para o lado mal. Então a gente tem uma experiência muito grande, é óbvio que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas que de alguma forma, comandos vindos, recados vindos, contratos vindos dos Estados Unidos para cá comecem a ajustar um pouco as coisas aqui dentro do Brasil, porque os Estados Unidos, a gente sabe, ele comanda as relações, pelo menos aqui no lado ocidental do planeta, e vinha perdendo um pouco dessa posição de comando na mão de Biden. Então, a gente tem essa esperança retomada nas mãos do Trump, e especialmente em relação ao que acontece na nossa chamada ditadura da toga aqui no Brasil, né? Agora, certamente, as pessoas que estão nos acompanhando tiveram ali também uma fala do Paulo Pimenta, né, sobre a prisão do Bolsonaro. E nós também repercutimos aqui a fala do Paulo Pimenta e eu gostaria de ouvi-la sobre essa previsão apontada por ele como sendo o mês de setembro do ano de 2025, o mês da prisão do Bolsonaro. Como você enxerga essa mãe de Iná do PT, ô Cris? Mais uma, né? Acho que o apelidinho tá bem conveniente, vem bem a calhar. Vamos lembrar que a Janja já falou isso lá no primeiro ano de governo Lula, ou de desgoverno Lula, que Bolsonaro seria preso em breve. Já foi para o escanteio a Janja com suas previsões amalucadas. Agora o Paulo Pimenta está embaixo no governo Lula. O Paulo Pimenta é o primeiro provável descartado aí, se houver a falar da reforma ministerial aí de janeiro, que alguns estão anunciando. Vamos lembrar que Paulo Pimenta foi inflado quando houve a tragédia no Rio Grande do Sul e Lula colocou ele como um super-ministro lá e foi um fiasco. Por quê? Porque ele quer ser candidato a governador no Rio Grande do Sul e estavam tentando iniciar a campanha dele dessa forma. Foi um fiasco. Na comunicação do governo, segundo o próprio governo, é um fiasco. Então, quem é Paulo Pimenta para falar qualquer coisa?
Eu não acredito que internamente ele esteja com acesso privilegiado a informações do STF, por exemplo, para estar dando essa de mãe de Ná, Leonardo. Agora, esse papel de fritar o nome do Bolsonaro, vindo dessa turma de esquerda, né, Cris? Eles têm rotineiramente criado estratégias e factoides, né, para tentar fritar o nome do Bolsonaro e colocar o Bolsonaro na berlinda, numa forca criada por eles, né? Até mesmo com essas previsões de prisão, com busca de cartão de vacinação com a Polícia Federal, baleia que ficou incomodada porque o presidente passou de jet ski, ou seja, são factoides que eles vão criando, cenas que eles vão criando, né, para tentar colocar o Bolsonaro numa verdadeira frigideira política, né? Isso faz parte do jeito PT de ser. Vamos lembrar que nos 4 anos de governo Bolsonaro houve uma série de factoides, aproveitando o adjetivo que você trouxe à tona aí, que foi para desgastar o governo, mas mais do que isso, para desumanizar o presidente. Então teve a história do leite condensado, toda hora era alguma história que eles inventavam, falácias que depois se comprovavam pelo noticiário bem apurado e não pela imprensa de aluguel do PT, se comprovava que era simplesmente compra de rotina. No caso do leite condensado, era compra de rotina para presidiários e para o Exército brasileiro. Então, e coisas que foram comparadas depois no governo Lula, no governo Dilma, também tinham sido comprados naquela mesma quantidade ou em quantidades muito parecidas. No governo Temer, enfim, era rotina de governo. Estou citando só um caso para a gente ver como eles ficam o tempo todo tentando desgastar. E aí aqueles petistas completamente manipulados que se permitiram, né, passar por uma lavagem cerebral e se recusam a se informar em fontes honestas do noticiário, continuam presos nessas narrativas. Vira e mexe, a gente vê de novo alguém falar de leite condensado, de vacina, de joias, de baleia, enfim, esse monte de bobagem que não se configurou nem crime e nem nada fora do contexto normal da República Brasileira. Fora de contexto é o rombo das estatais, que a gente está vendo agora, 10 bilhões de prejuízos em dólares em relação ao último ano do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro deixou as estatais com quase 6 bi de superávit, de lucro, e agora elas já estão com mais de 4 bilhões de prejuízo. Então, disso eles não querem falar, aí eles vêm e jogam no noticiário uma bobagem dessas, como Bolsonaro vai ser preso em setembro. Quem é ele para dizer isso? Ele está à frente de algum inquérito? Ele está à frente de uma investigação? Qual é o crime que Bolsonaro cometeu e por que esse prazo de setembro? É simplesmente para petista levar adiante na véspera do Ano Novo uma lenga-lenga aí que pode talvez alegrar os lulistas mais radicais aí, mas não tira do foco o trágico estado da economia brasileira, o dólar em alta, os 10% das reservas cambiais brasileiras torrados pelo Banco Central de Lula, agora no fim do ano, para tentar segurar um pouco da alta do dólar, enfim. Eles sempre fazem isso, né? Eles trazem um factoide quando eles não têm explicações sérias a dar para o descalabro da economia. Pois é, gente. Vamos agora, quero que você deixe a sua opinião aqui e vamos a mais um giro para a gente poder fechar o nosso vídeo aqui, trazendo mais um senador, trazendo informações aí sobre a questão do STF, né? Olha isso, gente, mais um, vamos ouvir. A minha expectativa é de que o Senado tenha um surto de bom senso, que os nossos colegas aqui percebam da gravidade de onde o Senado se meteu, ou seja, baixando uma cabeça como um avestruz e sendo aí subserviente tanto ao Palácio do Planalto, como também ao STF, especialmente. Então, não é à toa que eu coloquei meu nome à disposição, porque a população precisa ter voz. A sociedade está vendo um Senado acovardado no seu bicentenário. Então, olha que privilégio para uma pessoa como eu, que nunca fui político, estar aqui no ano do bicentenário do Senado. Né? Então, eu não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dizer que não tentei, né, com propostas republicanas que eu tenho, e que não apenas eu falo, que eu já faço no mandato, né, economizando verbas de gabinete, economizando
privilégios, mordomias, regalias, né? Só no nosso mandato já devolvemos mais de 11 milhões de reais, né, nesse sentido. E por que a gente não pode fazer isso aqui com 6 bilhões de reais no momento de corte de gasto, no momento que o Brasil está indo para o buraco com a irresponsabilidade do governo Lula? Eu fico até me perguntando, será que o governo Lula está levando o país para esse abismo de propósito, né, com tantas decisões irracionais em cima dos mais pobres, privilegiando outros grandes magnatas, como a questão das bets, que endividou em massa os brasileiros? Ele está fazendo isso para que a China venha depois socorrer o Brasil e sair como herói? Não, o Brasil precisa de soberania. E eu vou dar o meu melhor, se chegar à presidência do Senado, para que a gente possa levantar o Senado, para que o Senado tenha independência, altivez, para que haja um reequilíbrio dos poderes da República, para que a gente tenha democracia. Porque hoje, pela omissão do Senado, está acontecendo a ditadura da toga. Então, coloquei meu nome como candidato.